oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 8 de arte e continuando a falar de pós-impressionismo, conhecer um pouco mais a fundo então a vida e obras do grande Vincent van Gogh. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, e experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o Vincent van Gogh, nascido em 1853, falecido em 1890, foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Então, marcou presença realmente neste período. A influência, então, dos artistas impressionistas, e uma crescente admiração pela arte oriental, levou Van Gogh a desenvolver um estilo muito particular, bem próprio do que a gente conhece dele. O artista, então, toma de uns a prática de construir a figura por meio de pinceladas ali separadas e de outros estudos, então, as cores fortes e definidas. Então, ele acaba pegando essências de vários artistas aí para construir a sua identidade visual. Em 2 anos, o Van Gogh pintou 200 quadros, entre eles, então, o autorretrato, que nós vemos aqui a seguir, de 1887, e também o retrato de Pere Tougai, de 87, 88. Então, nesses retratos e autorretratos, a gente já começa a perceber essa identidade do Van Gogh, essa pincelada que ao mesmo tempo é fina e delicada, se deixa aparente para mostrar essa textura do que parece ali a pele, o fundo, tudo tem essa textura, digamos assim, visual. Em 1888, ele tá assim muito abalado, tá? Sua saúde mental aí tá precária. E ele vai então para um campo e em fevereiro então ele está em Arles, pintando ao ar livre. Nessa época ele pinta assim uma das suas obras mais famosas, tá? Que foram na verdade mais de 100 quadros ali naquele período, mas temos a Vista de Arles com Lírios de 1888, que a gente vai ver a seguir, que é aí nesse período aí uma das grandes obras dele, Os Girassóis, que todo mundo já viu, eu posso dizer com propriedade, porque é uma das pinturas aí mais conhecidas e trabalhadas aí desde criança também no mundo das artes, e também Quarto em Arles, que também é super conhecida e retrata então esse quarto onde ele vivia em Arles. Aqui nós temos as que eu citei, a Vista de Arles com Lírios. Então, ele não está muito bem, ele tem uma vida bastante conturbada, assim, emocionalmente. Muitos artistas desse período têm isso. Tem esse lado, assim, um pouco mais dramático, depressivo, enfim, tudo mais. Tanto que o Van Gogh mesmo vai pedir para ser internado em um hospital psiquiátrico para se tratar, enfim, porque ele mesmo reconhece que não tá bacana, que não tá legal. Então aqui também nós vemos essa pincelada bem característica do Van Gogh. A obra Girassóis, então, onde ele emprega aí, é quase uma pintura monocromática, onde ele utiliza só aí tons de amarelo, tem também ali um pouco de verde, vai dar esse pequeno contraste, mas ele consegue aí uma imagem muito legal, um resultado visual, se utilizando principalmente somente do amarelo, com suas várias misturas aí tornando mais claro, mais escuro, mas que vai resultar num belo quadro aí quase todo monocromático. E o Quarto em Arles, que eu também falei. E essa que eu trouxe para vocês é a primeira, então, de 3 pinturas muito parecidas que ele fez, então, se referindo ao quarto em Arles, que ele estava. E essas 3 pinturas, elas só são diferenciadas aí por detalhes.
pelas figuras que estão penduradas ali na parede, principalmente à direita. Então, essa versão tem miniaturas de retratos do Van Gogh e dos seus amigos, né, que estão pendurados ali na parede. As três versões, elas são muito parecidas, se você buscar aí, muda um pouquinho a tonalidade das cores, mas o principal detalhe, então, é esses retratos pendurados no quarto. O tema, então, né, do quarto de Van Gogh é muito famosa e esse quarto, então, pertence à famosa Casa Amarela do artista. E aqui deixo uma sugestão de um vídeo que aprofunda um pouco mais, então, sobre as pinturas, então, do quarto em Arles, tá? Fica uma sugestão, é bem bacana para você conhecer um pouco mais dessa obra em específico. Durante algum tempo, ele viveu, então, em companhia de um pintor francês chamado Paul Gauguin, que foi aí um amigo dele, mas em certo momento eles têm aí um conflito muito grande por causa, né, de um caso amoroso, né? Há relatos, enfim, pesquisas de que a amante, então, do Van Gogh teria se envolvido com esse amigo, o Gauguin. E quando Van Gogh descobre isso, então, ele discute e agride o amigo, né, o Gauguin, com uma navalha. Aí depois, né, arrependido com isso, ele corta um pedaço da sua orelha e manda no envelope para o Gauguin. Pensa, né, que conturbado momento esse da vida do artista, realmente. E logo depois disso, tendo feito isso, né, acaba tendo ali seu tratamento médico, né, devido, e ele vai para casa e faz o quê? Pinta, né, o autorretrato com a orelha cortada. Então tá aí, né, o que significa essa orelha cortada, então, do Van Gogh, que nada mais, nada menos seria aí o arrependimento, né, pelo que ele fez aí, sabendo desse caso amoroso aí do amigo com a sua amante. Bem extremo, né, essa atitude aí de arrependimento, mas ficou eternizada, então, nesse autorretrato de 1888. Em maio de 1889, ele mesmo, então, pede para o irmão internar ele, então, num hospital psiquiátrico, que acaba tornando, né, se transformando em seu ateliê. Ele produz mais de 200 quadros nesse período e centenas de desenhos, né? Entre eles, então, A Noite Estrelada. A Noite Estrelada, ela é a visão do quarto, da janela do quarto onde o Van Gogh dormia. Ele tinha pouca variedade, né? Muito restrita, então, de cenas, de paisagens para que ele pudesse praticar a pintura. E também um tempo limitado a essa exposição, a esses lugares, né? Então, ele acabava fazendo muitos rascunhos e muitos desenhos, então, para chegar nas suas produções finais. E essa ficou marcante, realmente, né? Que é a vista, então, desse hospital psiquiátrico onde o Van Gogh esteve. Uma exposição, então, na Galeria de Bruxelas, ela é organizada, mas o artista só vende um quadro na vida toda, realmente. Ele só vende um quadro em vida. Que triste, né? Um reconhecimento tão grande aí depois da sua morte. E o quadro que ele vendeu foi A Vinha Vermelha, também de 1888, que está na imagem ali ao lado. E foi o único quadro que ele vendeu em vida. Então, olhem só, né? Tinha conflitos imensos aí, né? Conflitos internos e tudo mais. Pintava aí incessantemente e apenas teve aí uma obra vendida e só depois da sua morte teve aí um grande reconhecimento mundial. E ele morreu praticamente no anonimato, depois de uma vida atormentada aí, que o levou então ao isolamento e também ao suicídio em 1890. A fama só veio depois da sua morte e grande parte da sua história está descrita então nas 750 cartas que escreveu para o seu irmão, chamado Theo, e que evidencia a forte ligação entre os dois. Então, muito do que se conhece sobre o Van Gogh são através desses estudos, dessas cartas que ele trocava com o irmão, então, que eram grandes companheiros aí. E
Temos também um museu dedicado a Van Gogh, o Museu Van Gogh, que está situado então em Amsterdã, na Holanda. E ele tem o maior acervo de obras do Van Gogh. São mais de 200 telas, 500 ilustrações e 750 documentos escritos, né? Um museu muito bonito que a gente pode até, né, se vocês quiserem aprofundar as pesquisas aí, tentar fazer visitas virtuais, enfim, a tecnologia aí nos ajuda muito hoje em dia para a gente ter acesso, né, ao que às vezes não está próximo de nós e sempre aprimorar aí o conhecimento. Então essa foi então nossa aula mais aprofundada sobre o grande Vincent van Gogh, um artista então pós-impressionista. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!